Bom dia. Hoje é domingo, domingo com a palavra. É o momento em que separamos para conversar, para meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero orar com você. Pai bendito, nós vamos conversar sobre a tua palavra e queremos te pedir por essas pessoas que vão nos assistir. Toma-as em tuas mãos, Senhor. Tu conheces as suas dores, as suas amarguras, os seus sofrimentos, as suas alegrias. Tu conheces tudo sobre cada uma delas. Pois que tu dês a elas aquilo que elas mais necessitam nesse momento. E abençoa, Senhor, a tua palavra, que será lida e será explicada nesse momento. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi para hoje, com a orientação de Deus, conversar com vocês sobre um tema que é o seguinte: as escolhas. As escolhas. E para esse tema, eu escolhi Daniel, capítulo 1. Capítulo 1, verso 8, que diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Somente esse versículo, né? Embora o texto seja muito interessante, o capítulo 1 todo, mas por amor ao tempo, eu quero me ater a alguns pontos que eu julgo importantes, mas vale a pena depois você dar uma lidinha, né, no livro de Daniel. Começa pelo capítulo 1, né? Começa pelo início, capítulo 1, que você não vai se arrepender. Né? Bem, por que as escolhas? Por que esse título? Por que esse título? Porque, na verdade, ao longo da existência humana, somos levados a tomar decisões. E decisão é o quê? É escolha. Nós somos levados ao longo da nossa jornada de vida a fazer nossas escolhas. Portanto, eu posso afirmar que a vida é feita de escolhas. O futuro de cada um, o seu futuro, o meu futuro, depende das escolhas que são feitas no presente. Como é que vai ser a minha vida amanhã? Vai depender das escolhas que eu fizer hoje. É assim que funciona comigo e com você. Então, hoje, nós vamos verificar como as escolhas certas levam a uma vida de sucesso, uma vida equilibrada, mesmo em meio às adversidades. Por que eu faço questão de ressaltar mesmo em meio às adversidades? Porque as adversidades fazem parte integrante da minha e da sua vida. Quando se fala em vida, está se falando também em adversidade. E quem era Daniel? Daniel era um jovem hebreu. Né? E aí eu faço questão de ler mais um trechinho aqui, né? Que diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou-os para a terra de Simá, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como a dos nobres, jovens, sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Tá? Então, estamos vendo aqui, por esse texto, que Daniel era um jovem altamente qualificado. Tá? Era um jovem nobre, repleto de predicados, né? Cultura, educação,
é boa aparência, né? Entretanto, ele era escravo, ele era cativo, né? Os babilônicos haviam dominado Israel e Daniel fora levado, juntamente com outros jovens. Tá? Então, só por aí a gente vê que, embora ele tivesse muitos predicados, ele tinha uma coisa, ele não tinha uma coisa que você tem, que é liberdade. Tá? É lógico que ele tinha uma pressão diferente, né? Uma pressão na vida diferente da que eu tenho, da que você tem. Mas mesmo assim, ele fez algumas escolhas. É isso que eu quero conversar com você. Até porque não há como fugir das escolhas. Deus que nos deu o livre-arbítrio, isto é, a capacidade de efetuar escolhas. E quando pensamos em escolhas, nós precisamos imaginar o seguinte: existem escolhas que são fáceis, né? Existe aquela escolha que é simples, mas há escolhas que são mais difíceis, e você sabe disso, né? Você vai escolher uma blusa, às vezes, para escolher uma blusa, tem gente que leva um tempo enorme para escolher uma blusa, fica numa dúvida, né? Fica numa dúvida, e agora? O que eu escolho? O que eu escolho? Né? Mas há escolhas que são mais difíceis ainda. Aliás, quanto maior o custo, mais difícil é de escolher. E existem aquelas que são muito difíceis, né? Muito difíceis. Então, em resumo, passamos a vida fazendo essas escolhas. E isto faz parte do jogo da vida, né? Daniel fez suas escolhas também. Agora, olha só que interessante, porque o texto diz que, em primeiro lugar, Daniel decidiu firmemente não comer da iguaria do rei. Quer dizer, ele podia se alimentar com as comidas que o rei comia, né? E o rei comia top, né? É top. Tá? O rei tinha o melhor, o que tinha de melhor no reino pertencia ao rei e ia para o rei. Mas mesmo assim, Daniel, em função das suas convicções, ele decidiu firmemente não comer da iguaria do rei. Isso nos leva a pensar o seguinte: nós somos livres. E eu quero lembrar a você que você é livre. Ninguém tem domínio sobre você. Já parou para pensar nisso? A não ser que você se deixe dominar. Ah, mas eu casei. E daí? Você casou, mas você é uma pessoa, independente da outra. Você tem os seus desejos, suas vontades, as suas necessidades, os seus sonhos, assim como o seu esposo. Que você precisa dialogar, mas aí é um outro papo, uma outra situação. Ele decidiu firmemente não comer da iguaria do rei. Segunda decisão dele, decidiu não beber do vinho do rei. Ele tinha liberdade para beber o vinho, ninguém o proibira. Ele não foi proibido pelo pai, proibido pelo pastor, proibido pelo padre, proibido pelo seu líder religioso, proibido pelo um amigo, não. Ele tinha liberdade de. Porém, ele decidiu não beber do vinho. Ele decidiu não se contaminar com o que lhe era oferecido. E como a gente precisa aprender com relação a isso? Aprender a dizer não. Tem muita gente que tem dificuldade de dizer não. E às vezes passa uma vida inteira dizendo sim a coisas que fazem mal a si mesmo. Não, diga sim ao que é oferecido quando, no seu entendimento, aquilo é bom para você. Se não é bom para você, pode ser ótimo para o outro, mas para você não é. Para você é ruim. Então diga não.
Ele escolheu não se contaminar em função das suas convicções. Em quarto lugar, ele agiu, ele convenceu o chefe dos eunucos, né, a dar-lhe comida específica. E diz o capítulo 1, né, que eram legumes, ele comia legumes. Lógico, ele dialogou com o chefe, né? E o chefe ficou com medo, falou, não, mas peraí, eu não posso fazer isso. Se eu der uma comida diferenciada para vocês e vocês não se sentirem bem, aí eu posso perder, posso perder a minha cabeça. Né? O rei pode mandar me decapitar. Mas Deus deu a Daniel a capacidade de se comunicar, a capacidade de convencer o outro através de argumentos. Então, o que Daniel nos ensina aqui também? Que nós precisamos usar a nossa comunicação, precisamos usar mais esse dom que Deus nos deu, que é o dom de falar, o dom de se comunicar. E comunicamos não somente falando verbalmente, mas comunicamos com o olhar. O corpo fala, né? Através de um abraço, de um aperto de mão, estamos nos comunicando. Em último lugar, e não menos importante, Daniel escolheu ser um homem de oração, mesmo desagradando ao rei. Por que eu digo isso? Lá no capítulo de número 6 de Daniel, você vai encontrar uma armadilha que foi feita para Daniel. Daniel era um homem que havia escolhido manter um relacionamento com Deus através da oração. E ele 3 vezes ao dia orava, e orava na sua residência, né, em frente a uma janela enorme. E a armadilha que foi armada dizia que ninguém podia quedar-se diante de qualquer outra pessoa, a não ser do rei. Mas ele era fiel ao seu Senhor. E ele não se intimidou. E aí viram e foram falar para o rei, porque aí o rei tinha feito um edito, então não tinha jeito, né? O rei ia ter que cumprir. O rei gostava de Daniel, admirava Daniel, respeitava Daniel. Mas aquele negócio de palavra de Deus não volta atrás. E Daniel foi parar na cova dos leões. Mas Deus o livrou em razão da sua fidelidade, em razão das suas escolhas. Deus se agradou das suas escolhas. As escolhas corretas agradam a Deus. A vida de Daniel foi difícil, muito difícil, porém repleta de vitórias. A sua vida também não é fácil, eu sei disso, sabe por quê? Porque não há vida fácil para ninguém. Não há vida fácil para ninguém. Mas há a possibilidade da sua vida ser semelhante à vida de Daniel. Em que sentido? No sentido dela ser repleta de vitórias. Porque assim é a vida de quem vive conforme os ensinamentos do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Andar como Jesus andou significa seguir os seus ensinamentos diariamente, praticando o que ele nos deixou como exemplo. Uma vida de piedade, uma vida de amor, uma vida de solidariedade. Eu quero dizer mais a você, eu quero dizer a você que seguir a Jesus é a viagem mais eletrizante que o ser humano pode fazer.
Diariamente se descobre coisas inimagináveis desse relacionamento com Jesus. E mais, há uma transformação paulatina dentro do homem, levando-o a ter um novo comportamento, a ter uma mente diferenciada, a ter sentimentos mais afetivos, uma transformação sempre para melhor. Mas a escolha sempre será sua. Mas eu quero ainda questionar a você o seguinte: quais têm sido as suas escolhas? Elas têm levado a você a paz interior? Tem levado você a uma vida de equilíbrio, de harmonia, de felicidade? Jesus oferece sempre o melhor. Cabe a mim e a você, cabe a nós homens, fazermos as nossas escolhas. Viva bem, escolha o melhor, escolha Jesus Cristo. Eu quero orar novamente com você. Pai bendito, a tua palavra é rica, a tua palavra é encantadora, a tua palavra nos mostra o teu querer, o teu desejo. A tua palavra aponta para as nossas mazelas, para os nossos erros. Por isso, muitos fogem da tua palavra. Mas a tua palavra também nos ensina que quanto mais junto de ti, mais felizes nós somos. Senhor, as escolhas são difíceis, tem momentos que são muito difíceis. Mas nós temos um Deus que nos ajuda nas nossas escolhas. Eu sei que tu estás oferecendo a oportunidade a todos aqueles que estão assistindo agora essa palavra. Que elas façam a melhor escolha. E a melhor escolha é o teu Filho amado, Jesus Cristo. Abençoa a todos. Eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Queridos, terminamos assim a nossa reflexão deste domingo com a palavra. Até a semana que vem. E se você gostou, se fez bem a você, dê um likezinho aí, coloque aí um gostei, né? E passe para outras pessoas, para que elas também sejam aquinhoadas com a palavra de Deus. Até domingo, com a graça de Deus.